E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo, bem-vindo para mais um trade. Eu espero que saia um trade, né? Não sei, vamos ver a situação do momento aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. O preço está chegando até uma região aqui onde eu tracei de uma resistência, depois de uma queda. Ou seja, é uma região que o preço pode segurar aqui. Por quê? Só por causa dessa queda? Não. Se você analisar, o preço ele vem fazendo o que? Fundos um mais baixo que o outro. Aqui ele acabou estabilizando com esse fundo aqui anterior, mas ele vem fazendo fundos mais baixos que o outro. Ou seja, se ele chegar a tocar na minha resistência, sendo que ele está fazendo fundos mais baixos que o outro, e ele sobe a tocar na minha resistência, a demonstração que essa resistência é fortíssima e que vai segurar esse gráfico é uma probabilidade muito alta. Mesmo porque lá no passado nós vemos aqui um suporte também muito bom segurando todo esse preço. Então nós temos esse suporte, nós temos essa resistência, nós temos aqui os fundos, um fundo mais fundo que o outro, fazendo então aquela demonstração de estrutura de baixa e o preço chegando aonde? Próximo à minha resistência. Ele vai chegar até a minha resistência? Não sei se ele chega até lá. Essa é uma questão. Ele pode reverter antes? Pode reverter antes, como ele está fazendo exatamente agora. Então, se ele está fazendo essa reversão exatamente agora, a figura aqui já muda um pouco. Por quê? Por que Cadu muda um pouco? Porque ele está vindo aqui. Ele fez um rompimento dessa região e veio tocar o fundo no passado, talvez para quê? Uma estruturação de alta. Se você analisar aqui, ele já começou a fazer uma estrutura de alta. Como assim, Cadu? O gráfico já mudou totalmente? Sim, o gráfico mudou, ele é vivo, ele é dinâmico. Se você analisar aqui, ele já fez o fundo, fez um fundo mais alto e ele veio preencher para fazer uma estrutura de alta para chegar nessa região que eu estou aguardando. Então, se um trade ele me demonstra uma reversão de pensamento, de visão na hora ali do momento, não posso perder o momento do trade. O momento do trade ele é sagrado. Vai dar certo? Não vai dar certo? Não importa se vai dar certo ou não. Como agora houve um rompimento, eu posso pegar ele aqui na subida e é o que eu vou fazer. Ele vai me devolver tudo que ele me tirou daqui. Ele deixa aqui um spinning top. O que é um spinning top, Cadu? É um candle de indecisão. Então, ele chegou aqui, olha que interessante. Nós estamos fazendo isso tudo aqui ao vivo. Ele estava numa queda, demonstrando a busca da minha resistência anterior para fazer o que? Para cair. De repente ele começa a cair, mas ele cai com um candle de muita força. Eu imaginei que ele ia chegar até esse suporte, pela força que ele veio, tocar e subir. Não aconteceu. O que aconteceu? Ele acabou rompendo esse fundo e veio buscar o de baixo, fazendo com que nós perdêssemos a entrada. Porém, ao chegar no suporte máximo aqui embaixo, o que eu relatei? Que ele fez aqui o que? Um spinning top. E esse spinning top me fez pensar o que? Opa, é para ele cair, ele está num momento de queda, só que porém ele chegou até esse fundo aqui e ele não sabe realmente se ele quer cair ou não. Então é um momento dele aguardar. Ele começou a fazer o que aqui? Uma acumulação. Ele não sabe se ele vai cair, se ele vai subir.
e está no momento de indecisão. Com certeza, alguns grandes players estão injetando muita grana aqui neste momento, nessa hora, para tentar fazer o quê? Jogar o mercado para baixo ou para cima. Como eu falei para você, o mercado está indo para baixo, está empurrando para baixo. Entramos aqui no momento errado, né? Imaginando uma situação, porém já acertamos o próximo trade, não olhando aqui valores, né? Se você for olhar o valor aqui, nós ficamos no prejuízo. Financeiramente aqui é uma coisa que se recupera. Agora a questão é o seguinte: uma tomada de decisão logo após uma derrota, uma tomada de decisão que positiva, entendendo a dinâmica do gráfico, a rapidez do gráfico de 1 minuto. Esse gráfico aqui que nós estamos utilizando é o gráfico de 1 minuto. Então, o gráfico de 1 minuto é um gráfico errático. Ele não é um gráfico, por exemplo, de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos é o gráfico onde a decisão e a indecisão dos movimentos, por exemplo, são muito mais assertivos. Porém, você vai ter que aguardar 15 minutos na frente do gráfico para terminar a sua decisão, porque o tempo que está correndo aqui, né, no cronômetro, você vai ter que aguardar esses 15 minutos. E 1 minuto é passível de erro. Ele é mais errático. Por quê? Porque os movimentos são muito rápidos. Muito rápidos. Você tem que ser praticamente um hunter, um caçador. Se você errar a sua investida, se você errar o seu tiro ali naquele momento, você perde a caça. Você perde o pão ali do momento de saciar sua fome. Se você errar o tiro aqui, no momento do trade, você acaba perdendo o quê? Perdendo o seu dia, talvez entrando no seu stop loss do dia, ou talvez não tendo resultado nenhum. Então, por ser um gráfico muito rápido, nós temos que ater esses momentos. Quanto maior o tempo gráfico, por exemplo, aqui nós estamos em 1 minuto. Se eu estivesse em 15 minutos, olha a diferença do 15 minutos. Ele estaria me mostrando o que aqui ainda? Vou fechar aqui a posição. Olha só, agora que ele está rompendo o candle anterior, então ele estaria me mostrando ainda que ele não havia rompido a situação naquele momento. Só que mostra o que? Um candle de muita força em relação ao candle anterior. Olha o tamanho do candle anterior, praticamente um doji. Né? Olha a força da queda. Olha a força da queda. Olha só, uma pequena correção, uma correção menor ainda. Então o que o gráfico de 15 minutos está me mostrando? Que existe uma força muito forte, um fluxo muito forte de queda da libra em relação ao dólar neozelandês. Então o gráfico maior, olhando um gráfico maior em algumas tomadas de decisão, te ajuda a entender melhor o que está acontecendo no gráfico. Talvez se eu tivesse dado uma olhadinha naquele momento do gráfico, talvez eu não teria entrado naquele momento. Talvez eu teria aguardado um pouquinho para assim entrar só naquele segundo movimento onde nós entramos e fomos assertivos. Pois bem, eu espero que você tenha entendido algo com esse trade, tenha entendido algo com esse movimento do gráfico, e olha que ele está acontecendo aquilo que nós analisamos, fazendo os topos mais baixos agora e o fundo como mais baixo e queda. Com certeza ele vai fazer uma pequena correção, uma lateralização, ou o chamado arame farpado aqui, para pegar o que? Pegar força, mais força ainda, para ele vir romper e romper tudo. É o que demonstra o gráfico aqui por exemplo, de 15 minutos, de uma força maior. É o que está nos demonstrando isso. Muito difícil desse gráfico reverter nesse exato momento.
pela força empregada, pelo contexto. Ou seja, você tem que sempre ver um contexto gráfico. O contexto de 1 minuto, de 15 minutos, das forças que estão atuando ali no trade, se o suporte e resistência ele está realmente demonstrando uma força ali de continuação do movimento ou de respeito ao movimento. Então esse contexto gráfico para o momento da entrada ele é muito importante. Ele é muito importante. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu espero que de alguma forma você tenha compreendido aquilo que eu tentei passar para você. E eu te vejo no próximo trade e te vejo na próxima aula. Forte abraço.